Olá! Hoje a gente mergulha num material bem fascinante, que é o livro O Corpo Fala, do Pierre Weil e Roland Tompakol. A gente está vendo ele aqui num formato de videobook ilustrado, que é bem legal, e a nossa ideia aqui é tentar desvendar essa linguagem secreta do corpo, sabe? Aquela comunicação que não usa palavras, mas, nossa, diz muito sobre nós, sobre os outros. A abordagem dessa fonte é curiosa, porque mistura o texto com ilustração de um jeito muito integrado, quase um filme mesmo. Vamos tentar desempacotar isso juntos? Exato. E estamos falando de uma linguagem que, segundo os autores, né, ela é universal. E o ponto-chave, ela não mente. O corpo acaba sendo um centro de informações. Ele expõe o que está rolando por dentro. Que não mente, isso é forte. Pois é. E tem pesquisas na área, né, como aquelas pioneiras em observar micromovimentos. Elas sugerem que, milhares de informações podem fluir entre duas pessoas, por segundo. Milhares, nossa. Sim, incluindo som, o olhar, até mudanças de temperatura, de odor. É um universo de comunicação que, na maior parte do tempo, opera bem abaixo do nosso radar consciente, sabe? Faz sentido. Para organizar essa complexidade toda, os autores usam um símbolo antigo e bem potente, que é a esfinge. Ah, sim, a esfinge. Aquela figura mítica, né? Meio bicho, meio gente. Isso. A ideia é que ela representa a nossa estrutura psicossomática, dividida em partes. Vamos começar por baixo, pelo boi, associado ao abdômen. O boi. Ele simboliza a nossa vida mais instintiva, a vegetativa mesmo. Pensa em digestão, os prazeres da comida, a sexualidade. Ah, ok. A fonte até dá uns exemplos bem gráficos, tipo a pessoa que avança o abdômen quando está gostando muito de uma comida. Ou aquele gesto mais masculino, talvez, de enganchar os polegares no cinto, apontando ali para a área genital. É o instinto puro se mostrando. Uma expressão bem direta, né? Mas o interessante que você mencionou é que essas partes não agem sozinhas, né? A fonte fala muito do conflito entre elas. Exatamente. O conflito é onde a coisa fica interessante, onde a linguagem corporal se torna mais reveladora. Seguindo na esfinge, depois do boi vem o leão, ligado ao tórax. O leão, Emoção. pura emoção, o centro do eu. Um tórax estufado, por exemplo, pode indicar vaidade, sabe? Egocentrismo, aquela necessidade de se impor, o que a fonte chama de eu hipertrofiado. Tipo, cheguei. Isso. E o contrário também vale. Um tórax mais encolhido, mais para dentro, sugere timidez, submissão, um eu diminuído. As ilustrações do videobook que a gente viu mostram bem isso. Umas posturas de vitória, outras de derrota. É impressionante como a forma que a gente usa o peito diz tanto. E as emoções mexem direto com essa área, imagino. Mexem, e muito. A respiração é um sinal-chave aqui, né? Fica ofegante, suspira. Tudo isso reflete o estado emocional do leão naquele momento. Um suspiro pode ser tanta coisa. Exato, pode ser alívio, pode ser angústia, pode ser tédio. O contexto diz muito, claro. Mas a emoção se manifesta ali, fisicamente, no tórax, na respiração. Tá, então temos boi, instinto, leão, emoção. Subindo na esfinge, chegamos na águia, a cabeça. A águia representa a vida mental, o intelecto, né? E também o espiritual. É o controle da mente sobre o corpo. Cabeça erguida pode indicar um controle mental mais forte. E cabeça baixa. Cabeça baixa, talvez uma maior sujeição a estímulos externos, ou, claro, submissão, tristeza, depende do contexto, de novo. E tem uma coisa cultural aí, né, que a fonte comenta. Bem sim, é bem interessante. O Ocidente tende a focar demais no rosto, na expressão facial. É o domínio da águia, né? Nossas fotos 3x4, por exemplo. Verdade, só o rosto. Já em culturas orientais, pensa nas imagens de Buda. Eles valorizam a expressão do corpo inteiro, a leitura é mais integrada. Mas mesmo aqui no Ocidente, essa águia, ela raramente tem o controle total que a gente pensa que tem. Como assim?
A mente não está no comando, então. A mente tenta estar, mas ela vive em conflito com as outras partes. O livro dá um exemplo ótimo. Alguém recusa educadamente uma sobremesa que ofereceram. Uhum. A águia controla as palavras, né? Não, obrigado. Talvez até um gesto polido com a mão. Mas o corpo pode trair essa decisão racional. Trair como? O abdômen, lá do boi, pode avançar um pouquinho, sutilmente. A cabeça, a águia mesmo, pode se inclinar na direção do prato. A mente diz não, mas o instinto, o boi, está gritando sim. E o corpo mostra essa briga interna. Entendi. Quer dizer, a linguagem corporal expõe essa luta que as palavras tentam disfarçar. Isso me leva para outro ponto que achei fascinante na fonte. Análise mais detalhada das expressões. O sorriso, por exemplo. Ah, sim. A cena do faroeste. Isso. Eles usam um método quase matemático. O sorriso em si é positivo, um plus. Mas os outros sinais do corpo podem concordar, também plus, ou discordar, menos. Exato. E analisaram 3 sorrisos ali. Tinham o sorriso de maldade. Era quase todo negativo. 4 sinais negativos contra um positivo, que era só o sorriso em si. A postura estava tensa, o olhar duro, lábios finos. O sorriso estava lá, mas o resto do corpo gritava o contrário. Totalmente. Tinha também um sorriso de resignação. Era um meio sorriso, sabe? Também mais negativo que positivo. Uma mistura de surpresa com, sei lá, desaprovação. E o terceiro era o sorriso de desprezo, né? Esse era bem negativo. 6 negativos contra um positivo. O peito estufado, o leão dominante ali, maxilar tenso. Fica muito claro que um sorriso pode ser só uma fachada. E isso conecta com um conceito fundamental: a harmonia e a desarmonia na comunicação não verbal. O livro faz uma analogia ótima com a música para explicar isso. Com música? Como assim? Pense em acordes. Acordes que soam bem juntos, harmônicos, tipo 2 notas dó em oitavas diferentes. A relação matemática entre as frequências delas é simples, tipo 1:2. Soa agradável para o ouvido. Ok. Agora pega um acorde dissonante, um dó e um ré, bem juntinhos. A relação matemática é mais complexa, tipo 8:9. Isso gera uma tensão no ouvido, né? Não soa tão redondo. Entendi a analogia. Quer dizer que a gente percebe a música da linguagem corporal de um jeito parecido. A harmonia ou a dissonância. A fonte sugere que sim, que o nosso sistema psicofisiológico, ele tá meio que afinado para detectar essa congruência. Quando as palavras, o sorriso que a águia tenta controlar e os sinais do resto do corpo, o leão, o boi, estão alinhados, estão em harmonia, a gente sente autenticidade. Gera simpatia. E quando não bate? Aí vem a dissonância, como naqueles sorrisos do faroeste. A gente percebe a falsidade, a tensão, mesmo que seja inconsciente. Essa percepção de harmonia ou desarmonia pode ser a base da nossa intuição sobre as pessoas, sabe? Aquela sensação de o santo bateu ou não bateu. Faz todo sentido. Nossa, muito bom isso. E como isso se aplica em grupos? Vi que a fonte analisa uma cena de festa, olhando as posturas das pessoas. Sim, ali mostra bem como as dinâmicas entre as pessoas se revelam sem palavras. Tinha uma mulher em pé, claramente rejeitando alguém que se aproxima. O corpo inclinado para trás, braços cruzados. Barreira total. Exato. Aí tinha um homem em pé super autoconfiante, peito estufado, o leão em destaque ali, talvez os dedos apontando para si mesmo no cinto. Ok. E tinha gente sentada. Um homem inclinado para frente, mostrando interesse, e uma mulher mais relaxada, receptiva, talvez com as palmas das mãos para cima. A fonte até brinca. Imagina essas interações sem o verniz da civilização. Seria agressão, defesa, aceitação, tudo muito básico. Essas posturas têm tudo a ver com o espaço, né? Como a gente gerencia o espaço em volta. Diretamente ligado. Isso entra na proxêmica, que é o estudo do espaço pessoal. Foi muito popularizado pelo Edward Hall. A gente tem umas bolhas invisíveis em volta. As zonas de distância, né? Íntima, pessoal. Isso. Íntima, pessoal, social, pública. E elas variam com a cultura, com a situação,
mas o corpo reage na hora quando essas zonas são invadidas sem permissão. É só pensar num elevador lotado. A tensão é quase física ali. Exatamente. Ninguém fica à vontade. O livro até sugere um experimento simples. Pega um objeto seu, tipo o celular, e coloca na mesa avançando um pouquinho no espaço do outro. A reação inconsciente da pessoa, talvez empurrar o objeto de volta disfarçadamente, já mostra onde está o limite do território dela naquele momento. O nosso corpo está o tempo todo negociando esse espaço. E a invasão gera desconforto, reações de defesa, mesmo que muito sutis. Ok. Isso descreve bem como a linguagem corporal funciona, como ela escapa, mas a pergunta de $1 milhão que a fonte levanta é: dá para controlar isso? Dá para dominar o que o nosso corpo fala? A resposta, segundo o livro, não é simples. Eles citam Gurdjieff como inspiração e sugerem que a maioria das pessoas opera num estado meio adormecido, sem muita consciência desses processos internos. Adormecido. Usando a metáfora da esfinge de novo. Teriam estágios de consciência. O estágio 1 seria o homem-boi, dominado pelos instintos. O 2, o homem-leão, focado nas emoções, nas comparações, o que os outros pensam. O 3, o homem-águia. Aqui a razão tenta mandar, mas vive em conflito com as outras partes. E é nesse conflito do estágio 3 que a maioria de nós estaria, então. Por isso é tão difícil controlar. Aparentemente, sim. A fonte descreve esse estado como uma democracia sem constituição. O boi, o leão e a águia brigam pelo controle a cada momento. Uma bagunça interna. Tipo isso, a mente, a águia, quer passar uma imagem de calma numa situação tensa, por exemplo, mas aí o coração dispara, leão, as mãos ficam inquietas, talvez o boi querendo agir ou fugir, e o corpo denuncia a ansiedade. O controle mesmo, consciente, integrado, só viria em estágios mais altos de consciência, do 4 ao 7, onde teria mais autoconhecimento, mais harmonia interna, o tal homem consciente. Então, talvez mais do que tentar forçar um controle que a gente não tem, o caminho seria desenvolver a consciência dessa briga interna, perceber o que está rolando. Esse parece ser o ponto central, sim. O simples ato de se observar, observar o próprio corpo e observar os outros, como o livro propõe, já seria um passo para sair desse automatismo, talvez entrar no estágio 4 ou 5, o da autoobservação, da autoconsciência. E tem um feedback interessante que a fonte menciona. Mudar a postura de propósito pode influenciar o estado mental. Não é solução para tudo, mas pode ajudar. Citam Pascal, né? Ajoelha-te e crerás, e o Baden-Powell dos escoteiros. Sorria para afastar a tristeza. Então é uma via de mão dupla. O corpo reflete a mente, mas mudar o corpo pode dar uma ajudinha para a mente. É uma via de mão dupla, sim. Embora a influência principal venha de dentro para fora, o contrário também existe. Não que seja mágico, né? Forçar um sorriso não acaba com uma tristeza profunda. Mas pequenas mudanças posturais, feitas com consciência, podem ter algum impacto. E são a base de muitas terapias corporais, aliás. E o livro chega a mencionar algumas dessas abordagens que trabalham essa conexão corpo-mente? Menciona sim, mas bem brevemente. Aponta para algumas práticas que buscam justamente essa integração psicossomática, desde coisas milenares como yoga, tai chi chuan. Clássicos? Sim. Passando pela dança, citando Laban, técnicas de relaxamento como o treinamento autógeno do Schultz, artes marciais que unem mente e corpo tipo judô, aikido, e métodos mais recentes também. Também. Métodos ocidentais mais focados na consciência corporal, no movimento, na estrutura, tipo Feldenkrais, técnica de Alexander, Rolfing, que é a integração estrutural. Nossa, quanta coisa! E qual seria o princípio por trás delas? O que une essas técnicas tão diferentes? Olha, muitas partem de uma ideia central que foi muito explorada por gente como Wilhelm Reich e depois pelo Lowen com a bioenergética. A ideia de que tensão muscular crônica, sabe, aquele ombro duro, a mandíbula travada, isso é energia psíquica bloqueada. Energia bloqueada? Como assim? É o resultado físico de impulsos.
impulsos do boi instintivos ou do leão emocionais que foram reprimidos pela águia, pela mente ou pelas regras sociais que a gente internaliza. O não pode sentir isso, não pode fazer aquilo, a raiva que engoliu, o choro que segurou. Entendi. Isso fica preso no músculo. Exato. Fica ali como uma couraça muscular, como dizia Haidt. E o trabalho corporal nessas abordagens busca justamente liberar essas couraças, soltar essa tensão física para liberar a energia que estava represada ali, para permitir um fluxo maior, mais harmonia interna. E essa harmonia interna se refletiria numa linguagem corporal mais autêntica. Mais integrada. Essa é a aposta. Que ao resolver no corpo esses conflitos que a mente criou ou ajudou a sustentar, a pessoa se torna mais inteira. E a comunicação não verbal dela passa a ser um reflexo mais fiel de quem ela é. Fascinante. Então, para a gente amarrar tudo que a gente explorou desse material sobre o corpo fala, a gente descobriu que o corpo tem sim uma linguagem própria e ela é em grande parte inconsciente, mas muito sincera. Extremamente sincera. A metáfora da esfinge, boi, leão, águia ajuda a gente a começar a decifrar isso. Vimos como a harmonia ou a falta dela, a dissonância, entre os sinais do corpo é crucial para a gente perceber se algo é genuíno ou não. Aquela intuição, né? Exato. Entendemos também a importância do nosso espaço pessoal, o território, e como a gente gerencia isso o tempo todo sem nem pensar. E talvez o ponto mais importante, controlar essa linguagem totalmente é muito difícil, quase impossível para a maioria. Mas a chave parece ser desenvolver a autoconsciência. Observar nossos próprios conflitos internos se manifestando no corpo. Fica o convite mesmo, né? Prestar mais atenção nesses sinais todos. No dia a dia, em nós e nos outros. Com certeza. E eu deixo uma reflexão final pegando esse gancho. Se o corpo realmente revela verdades que as palavras muitas vezes escondem, o que aconteceria se a gente começasse a ouvir essa linguagem corporal nos outros e principalmente nós mesmos com a mesma atenção que a gente dá para as palavras? Boa pergunta. Que conversas silenciosas a gente finalmente ia conseguir entender? Que conflitos que nunca foram ditos? Que intenções reais? Que dinâmicas escondidas nos nossos relacionamentos? O que será que a gente descobriria? Como será que essa percepção mais aguçada poderia transformar nossa comunicação, nossa compreensão uns dos outros?